Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui do YouTube. E hoje nós temos um grande especial aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem de programação Kotlin. Se você nunca ouviu falar dessa linguagem, nós vamos falar bastante nesse vídeo. É um grande especial sobre a linguagem. Vamos contar um pouco da história, como ela surgiu, quem criou a linguagem. E no final nós vamos criar esse aplicativo aqui, ó, chamado calculadora de IMC. Você vai aprender na prática a construir esse aplicativo aqui e nós vamos ver quais são as diferenças entre a linguagem Java e a linguagem Kotlin. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho uma grande surpresa para você e bora começar. Solta a vinheta, produção. Kotlin é uma linguagem de programação orientada a objetos, funcional e de tipagem estática. Tem 100% de interoperabilidade com Java. Você pode criar códigos Kotlin dentro de códigos Java e vice-versa. A linguagem Kotlin foi desenvolvida pela empresa JetBrains. Em 2016, foi lançada a primeira versão instável da linguagem, que é a versão 1.0. A JetBrains é uma empresa muito famosa no desenvolvimento de softwares para desenvolvedores. Ela já desenvolveu diversas IDEs famosas, como PHP Storm, usado para programar em PHP, PyCharm para a linguagem Python, RubyMine para Ruby, IntelliJ IDEA para Kotlin e muitas outras IDEs. Em 2017, a empresa Google firmou uma parceria com a empresa JetBrains. Basicamente, a ideia era popularizar a linguagem Kotlin e mostrar para o mundo o seu grande potencial, tornar ela de fato muito famosa no mercado. No evento do Google I/O em 2017, o Google anunciou que o Kotlin é oficialmente suportada pela Google para desenvolvimento de aplicativos Android. Como surgiu o nome Kotlin? Um dos principais escritórios da empresa JetBrains está localizada em São Petersburgo, na Rússia. O nome Kotlin foi inspirado na ilha de Kotlin, que está localizada no Golfo da Finlândia. Hadi Hariri, que trabalha na JetBrains, foi quem desenvolveu a linguagem de programação Kotlin, homenageando a ilha de Kotlin. A ideia da JetBrains em criar a linguagem foi para facilitar o desenvolvimento das suas IDEs, pois estava sendo muito complicado desenvolver as plataformas utilizando a linguagem Java. Melhorias que a linguagem Kotlin trouxe. Kotlin tem 100% de interoperabilidade com Java. Você pode criar códigos Kotlin dentro de códigos Java e vice-versa, facilitando ainda mais a migração entre as duas linguagens. A linguagem Kotlin tem a sintaxe muito mais enxuta e intuitiva. Você acaba escrevendo poucas linhas de código e consegue fazer exatamente as mesmas funcionalidades que a linguagem Java. Com isso, você ganha mais produtividade e a curva de aprendizado para a linguagem acaba sendo mais rápida também, além de ser mais fácil de fazer manutenção do projeto depois. A linguagem traz diversas melhorias consideráveis no desenvolvimento de softwares e aplicativos Android. Getters e setters são gerados automaticamente, você não precisa mais se preocupar com isso.
Chaves são opcionais nos casos em que não são úteis. Ponto e vírgula são opcionais. O uso do Find View by ID não é mais necessário. As variáveis em Kotlin não são nulas por padrão. Quando a compilação acontece, ele já verifica se as variáveis estão nulas, impedindo o famoso erro Null Pointer Exception. Agora vamos aprender a criar um app de calculadora de IMC, usando a linguagem de programação Kotlin. Vamos lá! Bom, agora a gente já está no Android Studio e agora você vai aprender a criar esse aplicativo de calculadora de IMC, totalmente em Kotlin, beleza? Então eu já criei esse projeto, né? Eu já criei esse aplicativo, só que ele está em Java. Então a gente vai criar em Kotlin e vai fazer a comparação dos códigos, os códigos Java e o código Kotlin. A gente vai fazer a comparação entre os dois e ver quais são as diferenças. Tranquilo? Então aqui nós temos o nosso aplicativo calculadora de IMC. Para quem não sabe o que é um IMC, basicamente essa sigla é o índice de massa corporal. Então é um cálculo que serve para a gente avaliar se a pessoa está dentro do seu peso ideal, baseado na sua altura, né? Então aqui nós temos dois campos, um campo onde vai ficar o peso e o outro campo onde a gente vai digitar a altura. E aqui nós temos um botão onde a gente vai calcular o IMC, ou seja, a gente vai ver se a pessoa está acima do peso, abaixo do peso, a gente vai fazer o cálculo de IMC, que é o índice de massa corporal, beleza? Então, se eu não clicar em nada aqui, ó, por exemplo, eu não coloquei nenhum peso e nenhuma altura. Então, eu vou colocar aqui em calcular IMC. Já aparece, preencha todos os campos. Então, todos esses campos estão validados. Então, eu vou colocar aqui um peso de 80 quilos e aqui na altura eu vou colocar 1,60 m. Quando eu colocar aqui em calcular IMC, ele já faz o cálculo. Então, o meu IMC é um IMC de 31. E aqui mostra obesidade grau 1, beleza? Então eu posso aumentar aqui os quilos, por exemplo. Vou colocar 150 quilos, vou manter a minha altura e vou colocar calcular. Já vai mostrar outro IMC, nesse caso é o IMC de 58, obesidade mórbida grau 3. Beleza? Então assim, eu já criei esse aplicativo. Nós vamos só codificar nesse vídeo. Então, esse layout já vai estar pronto. Eu não vou criar esse layout nesse vídeo. Então, basicamente, eu vou mostrar como é que está esse projeto. Basicamente, aqui nós temos aqui na nossa pasta Java, nós temos a main activity. É apenas uma activity, né, que nós estamos utilizando. E aqui nós temos o layout. Então eu vou vir aqui no layout, nós temos a Activity Main. Deixa eu minimizar aqui. Basicamente nós temos um edit text, né? O ID dele é o edit underline peso. Ele está com o input type number, então aqui ele vai receber um número, mas não é decimal, então é um número inteiro aí. Como o peso nós não temos vírgula, né? Como 1,90 m. Então, como o peso é números inteiros, então eu vou colocar o tipo número. Aqui no altura tem um outro edit text, que tem o ID edit altura. E aqui no input type, ele é number decimal, ou seja, nesse campo a gente só vai ser suportado números decimais, beleza? Então, eu vou colocar como número decimal porque é 1,50 m, 1,90 m, então são números que têm casas, né? E aqui eu tenho um button, é um button que está sendo customizado, então aqui eu tenho um background, e aí eu tenho um botão, né, que é um shape, então ele está customizado, e aqui nessa parte aqui invisível é a nossa mensagem, que basicamente é o nosso text view. Então tem aqui o ID mensagem e todos os atributos aí desse componente. Então basicamente vai ficar dessa maneira aqui, beleza? E aqui nessa parte aqui tem uma imagem, né? Então aqui quando a gente clicar aqui tem uma image view.
Então, bem simples, nada demais, beleza? Então, esse layout já está pronto para agilizar, então não precisaria criar esse layout aqui, mas eu vou deixar o projeto para você fazer o download aí depois, para você verificar esses códigos em XML, os códigos em Java, em Kotlin. Eu vou deixar o projeto para você fazer o download e você estudar depois, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui no nosso XML. Só passando aí uma pincelada por cima. Bom, agora eu vou minimizar isso daqui e eu vou te mostrar a MainActivity.java. Nós só estamos utilizando apenas uma activity. Então aqui basicamente eu tenho algumas variáveis, né? Então basicamente eu tenho um edit text que está recebendo o edit underline peso, o edit underline altura. Aqui nós temos o button, que é o nosso BT calcular. Aqui é o nosso text view, que é a nossa mensagem. E aqui nós temos uma outra variável que está iniciando como float, que é o nosso IMC. Descendo aqui no onCreate, nós temos um get support action bar para esconder a nossa action bar, beleza? Então eu acabei escondendo aqui a toolbar. E aqui nós estamos iniciando os nossos componentes. Então aqui eu pego a variável e inicio com find view by ID, cada variável associada ao seu ID, beleza? Então aqui a gente faz o tratamento dos componentes. Beleza, aí depois nós colocamos um evento de clique nesse botão calcular, beleza? E aqui começam os tratamentos. Primeiro a gente faz... O primeiro tratamento é se os campos estiverem vazios, né? Se não tiver nada, se eu não digitar nada no peso e na altura, eu preciso validar esses campos. Então eu estou fazendo a validação, né? Eu criei uma string chamada de campo vazio underline peso, que vai receber o meu edit underline peso, e aí eu pego o que o usuário digitou com getText e converto para string. Faço a mesma coisa para a altura. E depois eu utilizo um if, se o campo vazio underline peso estiver vazio ou o campo altura estiver vazio, eu quero mostrar essa mensagem, preencha todos os campos. Então se estiver vazio, vai aparecer preencha todos os campos. Se não, ele vai cair no else e ele vai cair nessa função aqui, nesse método, que é o cálculo de IMC. Então ele vai cair nessa função aqui, ó, que está como privada, e dentro dessa função vai ter mais alguns tratamentos. Então aqui eu crio mais algumas variáveis, né? A primeira é o peso do tipo inteiro, e aí eu faço a conversão, né, do edit underline peso, eu faço a conversão para número inteiro. Aqui eu tenho uma variável altura que está iniciando como float, e aí o meu edit altura ele vai ser convertido para float. E aqui eu tenho uma string que é o meu resultado. Bem simples esse app aqui, beleza? Se você sabe Java, tranquilo. E aí, aqui é a grande sacada, aqui é o cálculo do IMC. Basicamente, eu vou pegar o meu IMC, a minha variável IMC, vai receber o peso dividido pela altura vezes altura. Basicamente, esse é o cálculo do IMC. E aqui tem um if. Né? Esse if é baseado numa tabela de IMC. Então, é assim mesmo, tá? Então, por exemplo, se o IMC for menor ou igual a 18.5, vai carregar aqui a minha variável resultado, peso baixo. Se o IMC for menor ou igual a 24.9, resultado vai ser peso normal. E assim por diante, até chegar no else, se for maior aí, né, do que 40, vai cair na obesidade mórbida. É assim que faz o cálculo e é assim que vai aparecer as mensagens aqui. E aí, basicamente, eu tenho a mensagem, né? Eu dou um setText, eu carrego o IMC, converto para string e eu passo o resultado, essa variável resultado que está pegando todos os resultados aqui de cada if. Bem simples esse aplicativo, tá? Então é assim que está escrito em Java, beleza? Então eu estou te mostrando aqui, só estou dando uma pincelada. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir esse mesmo aplicativo utilizando
Kotlin. Então agora você vai ver qual é a diferença do Kotlin para o Java, beleza? Tranquilo, né? Agora você deve estar se perguntando, tá, a gente vai criar esse mesmo aplicativo em Kotlin. Eu vou precisar criar outro projeto do zero? Não. É aí que está uma grande vantagem do Kotlin. Eu não preciso criar outro projeto para criar esse mesmo aplicativo. Eu posso utilizar esse mesmo projeto e começar a escrever os meus códigos em Kotlin. O Kotlin é 100% interoperável, então ele é 100% compatível com a linguagem Java, ou seja, códigos Kotlin podem ser inscritos dentro de códigos Java. E ao contrário também, se eu tenho um projeto com Java, eu posso colocar códigos Kotlin dentro desse projeto, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no projeto, eu vou minimizar aqui, tá? E aqui, ó, na pasta aqui principal do Java, eu vou vir aqui criar um novo pacote para separar o código Kotlin do código Java. Então, eu vou vir aqui, dar um new, vou criar um package e eu vou colocar aqui a minha pasta chamada de Kotlin. Beleza, então é aqui dentro que a gente vai começar a escrever os códigos em Kotlin. E aqui eu vou dar um botão direito, New, e agora eu vou colocar aqui Kotlin File /class. Basicamente, eu vou criar uma classe chamada de MainActivity. Então eu vou colocar aqui MainActivity, e eu vou dar 2 cliques. Beleza, eu acabei de criar uma classe chamada de MainActivity. E por que o Android Studio permitiu que eu criasse uma classe MainActivity, sendo que eu já tenho a minha MainActivity.java, que é a minha classe inicial? Pelo fato de eu ter criado um pacote separado. Então, ele consegue entender isso daí. Então, a gente criou a classe dentro de outro pacote. Beleza? Então, se eu criasse fora do pacote, logicamente que ia dar um erro. Mas como eu criei um pacote e eu coloquei essa classe dentro de um pacote, então tudo certo. Beleza, só que olha o que acontece aqui. Eu acabei de criar uma classe Kotlin. Lembrando que esse projeto ele está feito em Java, certo? Então, nós precisamos configurar esse projeto, nós precisamos dar suporte para a linguagem Kotlin. Então, esse projeto precisa ter suporte para a linguagem Kotlin. Então, nesse caso, ele pede para a gente configurar o Kotlin. Tá vendo aqui, ó, Kotlin not configured, ou seja, o Kotlin não está configurado nesse projeto. Então, basicamente, a gente pode vir aqui, ó, em configure, e aí a gente vai vir nessa primeira opção, o all modules. O que é isso? Basicamente, a gente vai configurar a linguagem Kotlin para todos os módulos do nosso projeto, beleza? Então, basicamente é isso. E aqui é a versão da linguagem Kotlin. Então, você pode clicar aqui e aqui você tem várias versões. Eu sempre recomendo você utilizar a última versão da linguagem, porque ela sempre vai estar com melhor desempenho e com novas funcionalidades. Beleza? Então, nesse caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a última versão é a 1.3.72. Então, eu vou utilizar a última versão e eu vou clicar em OK. Automaticamente ele já começa a dar um Gradle, um build aqui, né? Ele já começa a configurar algumas dependências e ele vai começar a adicionar alguns plugins, algumas extensões. Isso é necessário para o projeto ficar configurado 100% para o Kotlin, beleza? Então, necessariamente, eu não precisaria criar um outro projeto de calculadora de IMC e escrever em Kotlin. Não, eu posso criar os meus códigos em Kotlin dentro de um projeto Java, certo? Então já está aí uma grande vantagem. As duas linguagens, elas são irmãs, elas trabalham juntas, beleza? Então tranquilo. Então aqui, ó,
vou minimizar aqui. Aqui no meu build.gradle, o que aconteceu aqui? Ele adicionou esses dois plugins, que é o Kotlin Android Extensions, então é uma extensão do Kotlin, e aqui nós temos o Kotlin Android. Então são dois plugins necessários que a gente precisa ter no nosso build.gradle. Então aquela configuração adicionou esses dois plugins, beleza? Então até aí sem nenhum problema, tranquilo? Beleza, aqui no nosso build.gradle, aqui a gente consegue ver a versão do Kotlin. Então, caso você precise atualizar a versão, você pode atualizar por aqui. Ó. Nesse caso, eu estou utilizando a última versão. Voltando aqui no build.gradle, ele adicionou esses dois plugins, né? E ele também vai adicionar as dependências do Kotlin. Então, quando a gente for descer aqui na parte de dependência, ele adicionou algumas dependências do Kotlin. E pode ver que tem uma implementation aqui, ó, Android X Core KTX, tá? Então essa aqui é uma dependência. Só que nesse caso, ó, ele está dando aqui esse warning. Se a gente clicar aqui, ó, tem um warning, ou seja, tem um aviso aqui, ó. Então a gente precisa corrigir. O que acontece? Nesse caso, tá dando um erro aqui, porque aqui nessa dependência do Android X, do Kotlin, nós não estamos colocando nenhuma versão. Então, ele está aqui iniciando com essa versão aqui, esse mais aqui, esse mais. Então, não tem nenhuma versão. Eu preciso colocar uma versão para o meu Android X. Então, a última versão do momento é a 1.2.0, beleza? Então, agora eu posso sincronizar. Então, essa é a versão do Android X do Kotlin, tá? É a 1.2.0. Beleza, tranquilo. E aqui, vamos voltar. E aqui nós estamos utilizando a 1.3.72. Beleza. Beleza, então basicamente já está tudo certo. Já ficou com verdinho aqui, ó, com o Vzinho. Já está tudo certo. Então o nosso projeto, que estava em Java, agora está configurado para Kotlin. Então agora já está tudo certo. A gente pode começar a programar em Kotlin. Bom, então aqui na classe MainActivity, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer uma herança, tá? Então eu vou herdar, agora estou na minha MainActivity.kt, beleza? Então eu quero herdar todas as propriedades, todo esse código aqui, ó, eu quero herdar da minha MainActivity.java. Só para te mostrar que é 100% compatível, beleza? Então eu vou vir aqui e eu vou herdar da minha MainActivity. Só que dessa vez nós temos duas MainActivities. Essa MainActivity, que é do pacote do Kotlin, e essa MainActivity do Java. Então eu vou colocar a MainActivity do Java. Então, o que eu estou falando aqui? Basicamente, eu estou falando que a minha classe MainActivity está herdando da classe MainActivity do Java. Ou seja, então eu estou herdando todas as propriedades, todas as funções, todo esse bloco de código que eu criei aqui no Java. Então eu estou herdando da classe do Java, beleza? E aí ele dá esse erro, por quê? Porque quando eu herdo de uma classe, eu preciso chamar o seu construtor. Então, para chamar o construtor, a gente é só abrir e fechar parênteses, beleza? Então, eu acabei de abrir o meu construtor, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Android Manifest e agora eu não vou iniciar mais na minha MainActivity do Java. E sim, eu vou iniciar na minha MainActivity do pacote do Kotlin, que é o .kt. Então, basicamente, eu vou tirar aqui e vou colocar o .kotlin.MainActivity. Então, agora eu estou iniciando o meu aplicativo a partir da MainActivity do pacote do Kotlin. Então, eu já fiz essa alteração. Beleza. Se eu executar o app, ó, eu vou executar. E agora, se
Se funcionar, é porque o Kotlin tem 100% de compatibilidade com os códigos de Java. Então vamos aguardar a execução. Vamos aguardar. Beleza, acabou de executar. Agora nós estamos executando o aplicativo baseado no pacote do Kotlin. Então estamos utilizando a mainActivity.kt. Então eu vou clicar agora em calcular e aí preencha todos os campos. Vou colocar aqui 90 e vou colocar 1,90 m. Vou calcular o IMC e ele já mostra o IMC e a mensagem sobrepeso. Então, basicamente, eu não escrevi nenhum código aqui na minha classe mainActivity.kt. Por quê? Porque eu estou herdando as propriedades da minha mainActivity do Java. Então, o Kotlin é 100% compatível com o Java, beleza? Pode ver que ele está lendo esses códigos em Java, beleza? Tranquilo. Então, era só isso que eu queria mostrar dessa parte para você, beleza? Bom, agora vamos começar a construir esse aplicativo em Kotlin de verdade. Então vamos comparar o código Java e vamos começar a construir o nosso aplicativo em Kotlin. Bom, então vamos lá, vamos fechar aqui, eu vou minimizar essa parte. Eu vou dividir essa tela aqui. Deixa eu dividir. Beleza? Então aqui nós vamos ter... Deixa eu só fechar aqui. Beleza, então aqui nós vamos ter o nosso código em Java, a nossa mainActivity em Java e aqui a mainActivity.kt. Então nós vamos escrever desse lado aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Então vamos lá, primeira coisa, nós não vamos herdar da nossa mainActivity. Então agora nós queremos ter o nosso próprio código. Então agora nós vamos herdar da app-compat activity. Beleza? E aí eu vou iniciar o meu construtor. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou descer um pouco mais e aqui, se você reparar, a gente precisa definir o onCreate. Então, dentro do onCreate, né, a gente consegue criar os nossos códigos e fazer toda a coisa acontecer. Então, vamos ver como é que funciona esse onCreate aqui. Então, no Java, nós temos aqui o override protect void, que basicamente é uma sobrescrita de função, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um override. Em Kotlin, a gente coloca apenas override. E aqui a gente coloca um fun. Então, aqui a gente consegue fazer uma sobrescrita de método, uma sobrescrita de funções, beleza? Então, aqui eu vou colocar o onCreate. Beleza? Nesse caso, nós temos dois onCreate aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar esse daqui. Beleza? E aí, ele já cria um super.onCreate. Basicamente, o que muda aqui, né, é que a classe bundle recebe a variável saveInstanceState. Nesse caso, aqui é o contrário. Eu tenho a variável saveInstanceState que vai receber um bundle. Só muda algumas coisinhas. Beleza. Aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu preciso setar, né, um layout para minha mainActivity. Então eu preciso dar o set content view. Então nesse caso eu vou vir aqui, vou dar o set content view e aqui eu vou passar o layout. Qual que é o nosso layout? Basicamente é activity main. Então eu vou vir aqui, dar um r.layout .activity. Aqui a gente precisa só fazer a instância do R, tá? Então eu vou dar um Alt Enter para ele importar o R aqui. E agora eu vou passar a minha Activity Main. Beleza? Então aqui eu já passei o layout para a minha Main Activity. Agora nós vamos começar a construir o nosso aplicativo em Kotlin. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é um getSupportActionBar.hide, que basicamente vai esconder a toolbar do nosso aplicativo, beleza? Não mostra aqui para você porque já está escondido em Java.
Então, por isso. Então, nesse caso, nós precisamos esconder aqui. Então, o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou executar o app só para te mostrar uma coisa. Agora, eu não estou herdando mais da minha Activity, estou herdando da minha app Combat. Então, agora não existe mais nenhum código desse daqui que está sendo pegado do nosso aplicativo. Quando eu executar, já vai aparecer a toolbar, nada funciona. Se eu clicar aqui, não funciona nada. Só funciona o layout, mas não tem mais nada. Porque eu não estou herdando mais da minha Activity, e sim da app Combat. App Combat. Beleza, então para esconder essa toolbar aqui, é bem simples. A gente vai vir aqui e vai colocar um support action bar. Vamos colocar aqui 2 vezes o ponto de exclamação e dar um ponto hide. Basicamente é isso, beleza? Se eu executar, já vai esconder a minha toolbar. Quer ver? Já escondeu. Tranquilo. Agora, em Java, a gente precisava fazer o quê? Criar as variáveis aqui como global, depois pegar as variáveis e associar ao ID para depois manipular essas variáveis. Em Kotlin você vai ver que é muito mais simples fazer tudo isso. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa validar, essa parte aqui, se os campos estiverem vazios. Então o que eu posso fazer aqui diretamente? Eu já posso dar um evento de clique no BT calcular. Então no Kotlin eu posso pegar aqui o ID e colocar direto aqui e eu já posso dar um evento de clique. Como esse botão eu não vou manipular ele em outros lugares, eu só vou utilizar ele nesse layout aqui. Eu só vou utilizar uma função para esse botão, eu só quero dar o clique nele. Então eu não preciso criar uma variável e associar a esse ID. Eu já posso pegar esse ID diretamente e já dar o evento de clique. Então eu vou pegar aqui o meu BT calcular e aqui eu vou dar o ponto set onClickListener. Então aqui nós temos 2 métodos, o onClickListener e esse onClickListener aqui, mas a gente vai escolher o primeiro. E aqui é só pressionar o Enter. Basicamente é isso que a gente faz para dar um evento de clique. Repare que em Java a gente precisava utilizar o setOnClickListener e depois a gente tinha que utilizar o new. Esse new é para instanciar a classe onClickListener. Nesse caso, no Kotlin, nós não precisamos fazer instância de nada. Getters e setters a gente não precisa utilizar. Por quê? Porque getters e setters já estão inferidos dentro da linguagem. Então o Kotlin ele já entende essa classe setOnClickListener. Então não preciso instanciar a classe novamente. Já está tudo inferido, já está tudo dentro do Kotlin, beleza? Então ele já sabe de tudo isso daí. Então a gente não precisa fazer a instância. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, Preciso fazer essa validação aqui. Em Kotlin você pode criar variáveis como var ou val, São variáveis mutáveis ou variáveis imutáveis. Variáveis mutáveis você utiliza o var. Então se eu utilizar o var, eu posso mudar o valor inicial dessa variável. Se eu utilizar como val, eu não posso mudar mais o valor dessa variável. Então nesse caso é só para conhecimento mesmo. Então eu vou criar aqui uma variável como val. E aqui eu vou chamar de campo vazio underline peso. Então eu criei uma variável chamada de campo vazio underline peso que vai receber o meu edit underline peso. Então pode perceber que eu não preciso de find view by ID. Nesse caso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma referência como edit text lá em cima. Depois eu preciso pegar essa referência, essa variável e passar o ID, dar um find view by ID e passando o ID lá do meu componente. Só depois eu consigo utilizar ela para me fazer o que eu quiser. Beleza? Então em Kotlin eu não preciso fazer isso. Eu já crio uma variável e já associo ao ID dela. Então eu criei uma variável chamada de campo vazio que está recebendo o meu ID edit underline peso. Só isso, beleza?
E eu posso fazer algo ainda mais legal. Eu posso criar a variável, associar o ID e já converter esse campo. Então, nesse caso, eu preciso converter para string, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o que o usuário digitou, então vou dar aqui um ponto text e vou converter para string. Beleza? Vou dar um toString. Tranquilo. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o campo vazio, underline, altura. Vai receber o meu edit, underline, altura. Eu vou capturar o que o usuário está digitando e vou converter para string. Vou dar aqui um ponto toString, beleza? Tranquilo. Agora eu preciso fazer a validação aqui, né? Que é o if. Então aqui eu vou utilizar o if e aqui eu vou colocar se o campo underline peso estiver vazio, então eu vou colocar aqui o isEmpty. Se o campo underline peso estiver vazio ou o meu campo underline altura estiver vazio, eu quero mostrar alguma mensagem para o usuário. Então vou abrir e fechar as chaves aqui. E aqui eu posso pegar diretamente o ID da minha mensagem, que vem lá da minha activity main.xml. Então, já posso pegar aqui, como essa mensagem só vai ter essa mensagem aqui, preencha todos os dados, tanto para as duas validações, é apenas uma mensagem. Então eu posso pegar diretamente o ID, não preciso gravar em uma variável não. Então aqui eu vou pegar e vou dar um set text. E aqui eu vou colocar preencha todos os campos. Beleza. Outro detalhe bem legal do Kotlin é que eu não preciso colocar ponto e vírgula. Repare que no Java eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui, é obrigatório. Se eu não colocar, ele gera um erro, tá? Então, em Kotlin, se eu colocar o ponto e vírgula, ele deixa, não acontece nenhum erro. Se eu executar o código aqui, não vai acontecer nada. Só que não precisa, ele diz que é redundante. Por quê? Porque eu não preciso colocar ponto e vírgula, tá? Não preciso colocar ponto e vírgula. Então, se eu colocar, não vai acontecer nada. Mas não precisa, beleza? Então, eu posso tirar o ponto e vírgula. Eu não preciso utilizar ponto e vírgula em nada, Beleza, e aqui eu vou colocar o else. E aqui eu vou colocar a minha função chamada de cálculo de IMC. Então, eu vou criar essa função, esse método. Beleza, então eu vou vir aqui, criar aqui na parte de baixo. Na verdade, aqui, né? Então, vamos descer aqui. E aqui nós temos o nosso método, que é o cálculo de IMC. Para a gente criar métodos em Kotlin, é bem fácil. Simplesmente a gente coloca uma fan. A gente coloca a palavra fan e escreve o nome do nosso método, que no caso é cálculo de IMC. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Basicamente é isso, bem simples, né? Se eu quiser colocar o meu método como privado, beleza? Aqui está como private, eu posso colocar aqui um private na frente. E aí meu método está privado, beleza? Tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte, vou descer um pouco mais. Aqui nós precisamos fazer a conversão, né, para inteiro, a conversão para float e criar todas essas referências aqui. Bom, então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variável chamada de peso e, nesse caso, vai receber o nosso edit underline peso. Eu vou capturar o que o usuário está digitando, converter para string, então vou dar um toString. Vou criar mais uma variável chamada de altura, que vai receber o meu edit underline altura. Vou converter, vou pegar o que o usuário está digitando e converter para string. Repare que o Kotlin eu não preciso definir o tipo da variável. Então em Java eu precisava definir o tipo. Então eu criava uma variável peso e eu precisava definir que essa variável era do tipo inteira, do tipo int. No caso só vai receber números inteiros. No caso da altura
é do tipo float, né? Números decimais. Variável resultado é do tipo string. Então, eu não preciso definir o tipo da variável em Kotlin. O Kotlin ele já consegue reconhecer o tipo da variável. Aí você me pergunta, mas como ele consegue entender o tipo da variável? Ele consegue entender o tipo da variável baseada no seu valor. Então, por exemplo, aqui, ó, essa variável peso está recebendo esse edit peso.text.toString. Então, ele está entendendo que isso daqui é uma string. Beleza? Só que a gente não quer dessa forma aqui. Então, vou dar um outro exemplo. Ó. Se eu criar uma variável aqui chamada de nome e eu colocar que ela vai iniciar com algum nome aqui, ó, essa variável ele vai entender que é do tipo string, beleza? Então é pelo valor da variável que ele vai saber qual que é o seu tipo. Se eu iniciar com números inteiros, ele vai saber que é int. Se eu iniciar com números com ponto, ele vai saber que é float ou double, vai depender do número, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então aqui nós precisamos converter para inteiro, né? O peso vai ser inteiro e a altura vai ser float. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, para converter isso daqui. Bom, basicamente eu vou vir aqui e vou colocar um parênteses, né? E aqui eu vou colocar um integer.parseInt. Então aqui eu já converti o meu peso para número inteiro. E aqui eu vou converter para float. Então aqui eu vou colocar um java.lang.parseFloat. Tem que fazer o fechamento aqui. Fazer o fechamento aqui. Beleza? Então, no caso do float é bem diferente, né, do Java, né? Aqui a gente usava só float, parse float, e aqui a gente usa um pouco mais de código. Beleza. Tranquilo. Então agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar essa variável de IMC. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada de IMC. A minha variável IMC vai receber o peso dividido pela altura vezes altura. Beleza? Então, o meu IMC já reconhece como float, beleza? Então, automaticamente ele já reconhece. E agora, eu posso começar a fazer esse cálculo aqui, que nesse caso do Java, a gente utiliza o if. E no caso do Kotlin, a gente pode utilizar um controle de fluxo chamado when. Então, com o when é muito mais fácil a gente fazer aqui essas condicionais que a gente fazia aqui no if. Então, vamos criar aqui o when. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada de resultado, que vai receber o meu controle de fluxo when. Aqui eu abro e fecho chaves, e aqui eu vou começar a fazer. Se o meu IMC for menor ou igual a 18.5, eu vou colocar aqui uma seta e aí eu vou falar que o peso é baixo. Se o meu IMC for menor ou igual a 24.9, eu vou dizer que o peso é normal. Se o IMC for menor ou igual a 29.9, sobrepeso, sobrepeso, sobrepeso. Se o IMC for menor ou igual a 34.9, vai ser obesidade, né? Obesidade, grau 1. Se o IMC for menor ou igual a 39.9,
eu vou dizer que é obesidade grau 2. E aí, se não for nenhuma dessas opções, a gente pode colocar um else. E aí vai ser a obesidade mórbida, grau 3. Beleza? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Para quem vem do Java sabe, existe o Swift, né? Swift. Basicamente, o when é bem parecido com o switch. Se caso não for nenhuma dessas opções, ele vai cair no else. Então, se for 18.5, vai mostrar o peso baixo. Se for 24.9, peso normal. E assim por diante. Se não for nenhuma dessas opções, ele vai cair no else e vai mostrar obesidade mórbida. Ou seja, se for acima de 40, 42, acima de 39.9, ele cai no else. Beleza? Então, o when ele é muito mais tranquilo. Ele faz a mesma coisa que a estrutura de condição if e else. Só que é muito mais enxuto, muito menos código, muito mais simples. Beleza? Tranquilo. E aí, por último, nós precisamos passar a parte da mensagem, né? Então, eu vou descer um pouco mais aqui. Vamos ver aqui, ó, é aqui embaixo. Beleza. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e vou criar uma variável chamada de mensagens. Então, aqui eu vou mudar um pouco a minha variável mensagens, que vai receber o meu ID mensagem. Porque como eu vou utilizar várias mensagens, então é sempre importante utilizar uma variável aqui. Então agora eu vou pegar as minhas mensagens e eu vou dar um setText. SetText não, né? Eu vou dar um text, não preciso de dar setText. Eu vou dar um text, vou colocar aqui um igual e aqui eu vou passar primeiro o IMC. Então vou abrir aqui as chaves. Vou colocar aqui o IMC, depois eu vou colocar os dois pontos, né? E nesse caso tem um espaço aqui, né? Tem uma concatenação. Nesse caso, no Kotlin eu não preciso concatenar. Eu só dou um espaço aqui e já era. E aí eu preciso colocar essa variável aqui, IMC. Então, no caso do Kotlin, é só colocar aqui o cifrão, né? Então eu coloco o símbolo do dólar e aí eu coloco a variável IMC. Só isso. E aí depois ele concatena de novo, né? Que aqui ele pula uma linha. Né? Esse /n ele vai pular uma linha. Que basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu só não vai dar certo. Porque eu não executei, mas vamos lá. Basicamente aqui vai pular uma linha. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o /n. E depois eu vou colocar o resultado, que no caso é a minha variável resultado, que está vendo aqui do when, certo? Então eu vou vir aqui, vou colocar mais um símbolo do dólar e eu vou colocar a variável resultado. E aí ele vai pegar tudo certinho. Então aqui eu já consegui comprimir tudo, beleza? Então agora eu vou executar o app. Então a gente já terminou de criar esse aplicativo bem simples, pessoal. Mas a gente conseguiu reduzir muitas linhas de código. Então agora ele está 100% em Kotlin. Eu não vou digitar nada no peso e na altura. Vou clicar em calcular. Preencha todos os campos. Agora eu vou colocar aqui 90 quilos. Calcular, preenche todos os campos. Vou colocar uma altura de 1,80 m. Calcular IMC. IMC de 27. Sobrepeso. Vou aumentar aqui meus quilos, 120. IMC de 37, obesidade grau 3. Vou aumentar um pouco mais, 160. IMC de 49, obesidade mórbida. Então já está funcionando 100%, beleza? Esse aqui é o nosso app, 100% inscrito em Kotlin. E repare que a gente diminuiu drasticamente as linhas de código. Olha a quantidade de linha que a gente tem em Kotlin. E olha a quantidade de linha que a gente tem em Java. Então a gente consegue reduzir muito. Os códigos em Kotlin, eles são muito mais enxutos, muito mais intuitivos. São mais simples, concisos. Beleza? Então vamos verificar quantos
Quantas linhas de código tem em Java e quantas linhas de código tem em Kotlin? Só para fazer essa comparação. Então vamos lá. Nesse caso aqui, né, nós temos 79 linhas, mas ele está contando essas linhas em branco aqui. Então a gente não vai contar essas linhas. Então vamos lá. Aqui é o Java, né? Então eu não vou nem contar o onCreate, beleza? Não vou nem contar o onCreate. Então, eu vou contar o onCreate, tá, pessoal? Então assim, ó, eu vou contar a partir da main activity, quando ele faz a parte da herança. Eu vou contar tudo, beleza? Então vamos lá. O que está em branco eu não vou contar não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou contar as chaves também, tá? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, tá? Então, do lado do Java aqui, nós temos 48 linhas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, Java. Beleza? Vou aumentar um pouco mais isso aqui. 48 linhas do Java. Agora, vou contar o do Kotlin. Vamos lá. Vamos começar aqui da main activity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, basicamente, 31 linhas utilizando Kotlin. Então, basicamente, a gente conseguiu diminuir 17 linhas de código. É bastante, tá, pessoal? Para quem acha que é pouco, é um aplicativo muito simples. Esse aplicativo aqui de calculadora de MC é um aplicativo extremamente simples, tá? Extremamente simples, que eu não precisaria nem criar ele em Kotlin. Em Java ele já é pequeno, beleza? Mas se um aplicativo tão pequeno como esse, eu já tive 17 linhas de código, eu já consegui diminuir 17 linhas de código. E repare, mesmo essas 17 linhas, as linhas são menores do que as de Java. São linhas ainda mais enxutas, tá? Então, eu escrevo muito menos em Kotlin. Essa é a grande vantagem. Legal? Então, Java e Kotlin trabalham juntos. Beleza? E aí, pessoal, vocês gostaram da linguagem Kotlin? Muito legal, né? Então, Kotlin trouxe diversos benefícios, várias vantagens em relação ao Java, né? Então, assim, Java e Kotlin trabalham juntas. Você tem que sempre lembrar disso, que Java e Kotlin são praticamente linguagens irmãs. Então, o Java vai morrer? Muita gente tem essa dúvida, né? Bom, a gente sabe que existe um processo entre a Oracle, né? Para quem não sabe, a Oracle detém dos direitos da linguagem Java. E já faz um bom tempo aí que está rolando um processo entre a empresa Oracle e o Google, né? A Oracle processou o Google, né, alegando que ela infringiu algumas APIs, algumas patentes, usou essas APIs de modo indevido, né? Então, existe um processo bilionário entre essas duas empresas. Então, a gente não sabe qual vai ser o final dessa história. Então, pode acontecer, eu não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer no futuro da linguagem Java acabar sendo descontinuada do sistema Android. Pode acontecer, não é certeza, né? Não é certeza. Então, como a gente está nessa incerteza, a gente tem que aprender a linguagem Kotlin, é importante. Então, eu recomendo, se você hoje já sabe, né, programar em Java, aprende Kotlin. Vai valer muito a pena, vai ser um diferencial para você, vai facilitar a sua vida. Então, eu recomendo você aprender as duas linguagens. Eu recomendo você saber Java
e Kotlin, beleza? Então assim, é claro, existe várias linguagens de programação aí no mercado, né? E eu não vou falar para você, aprende todas, porque é muita coisa. Mas é sempre importante você se manter atualizado, você sempre procurar aprender novas linguagens, novas funcionalidades, porque o mercado da tecnologia sempre vai atualizando, sempre vai melhorando, sempre vai aparecendo recursos novos. Então é sempre interessante a gente estar aprendendo, estar se atualizando, beleza? Então assim, existe esse processo, mas a gente não sabe o que vai acontecer no final. Então assim, são duas empresas grandes, então assim, eu não vou entrar em detalhes do processo. Se você quiser saber um pouco mais, você dá uma pesquisada aí na internet, certo? Mas eu quis mostrar mais os benefícios da linguagem Kotlin, porque muita gente não conhece essa linguagem. Então eu quis contar um pouco da história, como ela surgiu e quis mostrar a diferença entre o Java e o Kotlin. Quis mostrar na prática um aplicativo para você, que é calculadora de IMC. Legal? Então assim, não é um curso de Kotlin, apesar de ser um especial falando sobre a linguagem Kotlin, logicamente que não é um curso de Kotlin. Então assim, se você quiser aprender a criar aplicativos Android utilizando a linguagem Kotlin, eu tenho uma novidade para você. Recentemente, nós lançamos um curso, um treinamento 100% passo a passo. E eu ensino a criar aplicativos para o Android utilizando a linguagem Kotlin. Esse treinamento se chama Kotlin App Developer. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, desse curso. Vai lá, dá uma olhada na página de vendas, vê se você quer participar. Vale muito a pena. Eu ensino realmente do zero a linguagem Kotlin, eu ensino do zero até a parte profissional. A gente cria diversos aplicativos profissionais. Aplicativos como Spotify, Netflix, YouTube, outros aplicativos bem legais como loja virtual, apps simples como bloco de notas, até esse aplicativo de calculadora de IMC que você aprendeu a criar nesse vídeo, você aprende a criar no curso, só que com muito mais detalhes. Bom, é um curso completo, é um treinamento que foi construído há pouco tempo e faz muito pouco tempo que ele foi lançado. E assim, esse vídeo, como eu disse para você, tem uma surpresa. Se você quiser aprender a criar aplicativos para o Android utilizando o Kotlin, e eu sei que nessa quarentena está complicado, a gente sabe da situação financeira, né? A gente está passando por situações complicadas. Então, eu vou fazer uma promoção bem legal para você, se você quiser aprender a criar apps Android utilizando essa linguagem, tá? Hoje o treinamento está custando R$ 197. Lembrando que ele está em lançamento ainda. Então é recentemente mesmo que lançou. Ele está em lançamento. Hoje ele está custando esse valor. Se você comprar hoje, tá? Eu vou deixar aí a promoção até amanhã. Então começa hoje e termina amanhã, beleza? Até amanhã às 20 horas eu vou deixar disponível um cupom de desconto de 60% de desconto. Então eu vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo. Se você usar esse cupom, você vai ter 60% de desconto. Vale muito a pena, vai dar aí um desconto bem legal para você e você vai poder acessar o nosso novo curso, né? Se você já adquiriu o nosso curso de Java, você já sabe como é que funciona a nossa metodologia. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Todos os links eu vou deixar na descrição, curso de Java, curso de Kotlin, caso você esteja interessado. Se você estiver vendo esse vídeo em uma outra época, a promoção provavelmente já vai ter acabado, beleza? Então, eu espero você em uma próxima.